Pá, isso é uma pergunta difícil, hein? Porque eu tinha que procurar os livros. Sim. Se eu olho para o Baton, aqui é um livro que é essencialmente um trabalho em volta da resistência à violência. Né? Resistência à violência que vai desde as questões sociais, né? Até as questões de guerra, porque Moçambique passa, e esse fleuo de guerras que as grandes potências no mundo têm estado a desencadear. Basta pensar na guerra da Palestina, a gente pensa também na guerra da Ucrânia, mas esquece muitas vezes do Congo, esquece muitas vezes do Sudão, esquece muitas vezes que há mais de 30 ou 40 guerras que estão a ocorrer, segundo a Universidade de Uppsala, que é a grande especialista disso. Então nós temos que resistir. Nós, moçambicanos, temos que encontrar sempre maneiras de fazer do diálogo, do concerto, das concessões ao outro, da tolerância, a força, enfim, motora para que possamos viver juntos em paz, em fraternidade. Então, o livro é essencialmente isto. O manifesto da Terceira Via, enfim, nós estamos quase na Segunda República, quase na Terceira, tivemos no socialismo de 75 até aos Acordos de Roma, com um país essencialmente socialista, e que pautava, entre outras coisas, pela busca da justiça, mesmo se em muitas coisas ela possa ter falhado. E depois entramos numa segunda dinâmica, que é a Moçambique liberal, né? Mas como vemos, o Moçambique liberal, se é verdade que deu-nos mais liberdades em termos de imprensa, de religião, de crença, etc., ela também foi de grandes desigualdades. Então a Terceira Via é essencialmente isto. Nós temos que encontrar uma via toda moçambicana, de viver juntos e talvez, sem buscar no exterior, mobilizando aquilo que foi bom na primeira via, a justiça, e mantendo a questão das liberdades, a gente possa, de certa maneira, encontrar uma via toda moçambicana para fazer. As segundas pandémicas é um trabalho que nos vai desencadear com uma série de colegas, né? De matérias completamente díspares. Vocês têm ali Kessler, que é filósofo, tem Lucas Bussotti, que é sociólogo, Maria Lama, que é geógrafa, Amaral, que é sociólogo, Lopes, que é filósofo, Eva Trindade, que é jurista, o Assídio, que é filósofo, e Carlos Carvalho, infelizmente, deixou-nos algum tempo essa parte. Isto começou essencialmente quando começou a época pandémica. Nós encontramos em Biane a refletir. Guarda-casa trazia uma revista francesa em que era toda dedicada à questão da pandemia. Estavam lá os grandes filósofos da atualidade mundial. E quando eu li aquela revista, fiquei chateado, porque cada um dizia eu já disse, eu tinha previsto, etc, etc. E aí saiu a ideia de dizer, enfim, vamos tentar ser protagonistas, fazer uma reflexão. Então, isto é uma série de artigos publicados no Jornal Savana. Agora escrevemos uma vez por mês, mas houve um tempo que escrevemos um bocadinho com mais frequência, em que tentamos fazer uma reflexão a partir de nós, a partir de Moçambique, como víamos este mundo que se africanizava, no sentido de que aquelas coisas que só aconteciam aos africanos apareceram a ser uma constante no mundo inteiro. Tem um texto lá que ele chama Tempos Africanos do Mundo, quer dizer que o mundo africanizou-se, porque aquilo que os africanos sabem passou a ser prerrogativa comum de muitas pessoas. Do quarto ao quinto homem, nós temos publicado um livro sobre o quarto homem e achamos que era preciso dar um passo em frente, porque depois das concepções antropológicas tradicionais, que vão da concepção de Aristóteles, passa pelo cristianismo, a ideia do iluminismo, depois do Renascimento, hoje falamos do pós-humano, do transhumano, e tentar ver o que seria este homem que emerge neste momento na concepção moderna. Esse propósito é um livro que vai sair no fim do mês, para a livraria que está na beira, e o essencial deste livro é de facto tratar esta coisa do transhumanismo, não tanto por uma questão de enciclopedismo filosófico, apesar de que é importante que os filósofos acompanhem a evolução dos tempos, mas porque esta coisa do transhumanismo, parecendo que não, vai ter implicações graves, ou pode ter implicações graves sobre nós. Trata-se de ultrapassar o género humano por uma espécie de homem, que seria resultado da performatividade do homem, já não do Darwin, o darwinismo da seleção natural, e nesta progressão do homem que se transcende a ele próprio, qual vai ser o lugar do homem que nós somos, se nós estaremos em perigo de ser como foram os dinossauros no passado, abandonados na sua sorte, porque o homem afinal abandona a condição humana. Quando vai ser o lugar da justiça, dos direitos humanos, se há pós-humanos e há humanos como nós, que relações vão se estabelecer? Vão perpetuar, largar as dominações que caracterizaram
os 7 séculos de encontro entre nós e eles, ou vão atenuar esse fenómeno. Independência Africana e Independência e Liberdade é um livro antigo e é um livro que tentava trazer para Moçambique na altura aquilo que eram os debates filosóficos que aconteciam nos países africanos, essencialmente anglófonos e francófonos. Era um panorama geral e que o objetivo era mesmo dar subsídios aos estudantes de filosofia para começarem a entrar neste mundo que a África começou a cultivar. A gente pode dizer contemple-se, mas a gente pode ir mais para trás e chegar mesmo ao Black Renaissance, que influenciou todas as nossas narrativas e busca, digamos assim, de uma emancipação que, depois de ter sido política, social, hoje tornou-se económica, num mundo em que o dominó principal é a economia. Porém, não podemos pensar na África do futuro sem olharmos para esta África que se mudou praticamente desde Harlem, passou pela negritude e chegou a configurar-se com filosofia a partir dos anos 50, sobretudo 60, Lumumbashi, para falar da África francófona, foi um dos centros fundamentais nisso. Portanto, O Ponto Selvagem é um livro, esta é a segunda edição, saiu há quase 30 anos, não é? E era logo depois do grande evento das COP, era a segunda COP, nessa altura foi no Rio de Janeiro, em que tomava-se consciência de que a questão ecológica era uma questão importante. E o que me tinha medo nessa altura já é que é claro para todos que o mundo está em mudanças dramáticas. O Hans Jonas trabalhou muito sobre isso, tivemos o Clube de Roma que denunciou praticamente a impossibilidade de continuarmos num mundo saudável se continuássemos com as mesmas práticas em relação à natureza. Já passam mais de meio século que isso aconteceu. Mas quais são as terapias sociais que estão a ser propostas? O problema é que a terapia social que está a ser proposta é fazer quase com que a África e o terceiro mundo carreguem nas costas, digamos assim, as incongruências da ação do homem ocidental sobre a natureza. Ele quer libertar-se deste grande fardo, metendo isto nas costas dos africanos. Basta pensar na Amazónia ou nos parques que estão a prolongar-se aqui no continente africano. Ora, nós não podemos ficar indiferentes a este problema, já não devíamos ficar nessa altura, 30 anos atrás, mas hoje com o Idai, o Kennedy, fica muito complicado pensarmos que as mudanças climáticas são uma anedota. Nós entramos numa contradição, é que neste momento somos o país mais vulnerável às mudanças climáticas, mas ao mesmo tempo somos também produtores dessas mudanças a partir do momento que enverdamos pelas energias fósseis, gás, petróleo, etc. E fazemos porque temos necessidade desse dinheiro para ver se podemos melhorar um bocadinho a situação económica nacional. Infelizmente, o resultado que estamos a ter é negativo, porque temos essa guerra de Cabo Delgado, que não é completamente alheia à questão do gás e do petróleo no norte de Moçambique. Porém, o que é surpreendente é que 30 anos mais tarde, quando olho para este livro, vejo que o que escrevi há 30 anos atrás continua a ser de atualidade. Ou talvez seja mais atual hoje e compreensível para o maior número do que não fosse há 30 anos atrás. E daí a pertinência de republicar este livro. Porém, o que é mais preocupante é que, apesar dos avisos, apesar do que está a acontecer claramente diante dos nossos olhos, não houve uma mudança substantiva na relação do homem com a natureza. E, sobretudo, agravou-se mais a ideia de que se uma solução tem que ser encontrada nos países periféricos. Significa, tu não podes construir estradas, hospitais, fábricas, etc. Tudo aquilo do que precisas para alavancar a tua economia. Então, é preciso que sejamos atentos a este fenómeno epocal, quer dizer, uma mudança radical na nossa relação com o mundo, mas ao mesmo tempo comecemos nós a pagar as incongruências dos outros. Temos que nos proteger contra este grande perigo. Não, é simplesmente porque a maneira como nós entramos em contato com o Ocidente, de 700 anos a esta parte, levou-nos a fenómenos de dominação. Escravatura, que duraram 5 séculos, que não são poucos, são 5 séculos, 500 mil anos. E a escravatura acabou em 1865 nos Estados Unidos, 1885 no Brasil. E em 1885 houve praticamente os acordos de Berlim que levaram-nos à colonização. Nós, moçambicanos de língua oficial portuguesa, nós, africanos de língua oficial portuguesa, tivemos que passar por uma guerra de liberação de 10 anos. E acabado isto, caímos na trafolhice da Guerra Fria, tivemos 16 anos que eram, vamos chamar assim, a extensão da guerra entre os dois blocos hegemónicos dominantes na altura,
Isto acabou, recaímos agora na guerra da globalização e estamos de novo a recair nesta coisa que os BRICS estão a levar a cabo, quer dizer, tentar encontrar uma pauta diferente e criar um multilateralismo na maneira de se relacionar com as potências. Elas resistem, Moçambique tornou-se de novo um focular de conflitos, estão aqui presentes a União Europeia, os Estados Unidos, a China, e todos eles com interesses, cada um para o seu lado. Agora, nós temos que ter uma pauta nossa e temos que resistir a esta tentação sempre grande de meter-nos a ser, digamos assim, a prolongação dos interesses e das veleidades dos outros. Isto é uma resistência que tem que continuar, porque é disso que se trata. Nós não temos condições, nem força, nem política, nem económica, nem militar para confrontarmos-nos com os outros, nem isso é interessante, nem isso é o ideal, mas temos que resistir para continuar este caminho que desde sempre fizemos, desde a época dos navios de escravos, a luta de libertação nacional e, digamos assim, esta luta que os africanos têm levado a cabo, do qual o Mali, o Burkina Faso e o Níger são neste momento, e até a Guiné-Conakry, são um exemplo desta veleidade, desta vontade, desta dimensão de resistência. Se nós não resistirmos, não seria quase anacrónico se as dominações do passado voltassem. O colonialismo já está aí, sob formas diferentes, mas a própria escravatura, hoje com esta morte de jovens que atravessam para o Mediterrâneo, este entregar-se ao mundo ocidental para encontrar alguma coisa para comer, é o resultado do falhanço dos nossos 50 anos de lutas pelas independências. E esse falhanço é ligado ao fato que nunca nos foi deixado tranquilo a possibilidade de construirmos o nosso próprio nós. E é preciso continuarmos a resistir para que o nosso nós possa ter lugar, ter espaço e termos a certeza que possamos construir um Moçambique e uma África, digamos, mais resiliente e mais próspera para deixar as gerações futuras.